aqui na Patuscada, uma livraria, bar e café super charmosa e acolhedora de São Paulo, para conversar com a Maria Fernanda. A Maria Fernanda é escritora, é defensora pública, é mãe da Dora e do Tom e é minha prima. E ela gentilmente cedeu essa entrevista para a gente em homenagem ao Dia do Escritor. Tudo bem com você, Nana? Tudo ótimo, Cris. Quero te agradecer muito por esse convite. Fico muito feliz, porque eu acho que a minha primeira acolhida na literatura foi a minha família e você foi uma das grandes incentivadoras, com certeza. E isso me encorajou a mostrar a minha literatura e depois tentar uma publicação. Então o agradecimento é especial. Eu que te agradeço. Eu sou sua leitora, eu sou sua fã, eu adoro tudo que você escreve. Eu acho que você tem um jeito assim muito sensível de tratar da vida com as palavras. Eu fico encantada com tudo que você escreve. Eu fico muito feliz. Parabéns. Obrigada. Bom, Nana, você sabe que eu desenvolvo um projeto chamado Tertúlia Literária, que é um projeto, é uma atividade que reúne as pessoas para fazer leituras e diálogos de livros clássicos da literatura universal. Então eu queria começar perguntando para você qual é a sua relação com os clássicos. Você se lembra do primeiro clássico que você leu? Você sabe que eu acho que todo mundo tem uma relação com os clássicos. Todo mundo que gosta de ler tem uma relação com os clássicos. E sempre tem um clássico de estimação, aquele clássico que mais marcou. E acho que a relação com a leitura sempre começa por um clássico. Ainda que depois você explore outros universos literários, e isso é um caminho meio natural, ele começa com um clássico. Então eu me lembro que, acho que o primeiro clássico que eu li foi Reinações de Narizinhos, um clássico da infância, Monteiro Lobato. Mas não foi um livro que eu gostei. Não. Eu tinha acho que 11 ou 12 anos e a leitura na minha casa sempre foi uma coisa muito valorizada. Meu pai sempre leu muito, você sabe disso, sempre teve muito livro em casa. E aí eu fiquei pensando que talvez eu não gostasse de ler porque eu não tinha gostado desse livro que todo mundo gostava. E aí depois eu percebi que não, que na verdade eu tinha lido só um clássico que de alguma maneira não tinha conversado comigo de uma maneira profunda. Mas o primeiro clássico que eu li e que realmente me impactou e que selou essa minha relação estreita e íntima com a literatura foi Moby Dick. Moby Dick? Sim, e que foi um livro que eu reli depois, muitas vezes, porque de alguma maneira fez muito sentido para mim. E eu descobri, acho que na época, não de uma maneira consciente, que a literatura era uma forma de resolver a vida, de você experimentar a vida com um treino, que acho que esse é o grande mérito da literatura. Que você consegue ter empatia, você consegue se colocar no lugar do outro, você consegue expandir os horizontes, você consegue desenvolver o pensamento crítico, e isso os clássicos eles fazem melhor do que ninguém. Porque eu fiquei pensando o que definiria um clássico. Como a gente já estava conversando um pouco antes da gente começar a gravar uma conversa gostosa sobre isso, assim, o que é um clássico? O que é um clássico literário? E acho que a gente tem mais ou menos uma concepção bem parecida sobre o que é um clássico. Que um clássico seria um livro que atravessa as barreiras do tempo e do espaço para se tornar de alguma forma imortal. Porque é uma história que faz sentido independentemente do contexto. Ainda que tenha nascido em um contexto, faz sentido em contextos diversos. E atravessa as barreiras, atravessa a barreira do tempo e do espaço para ser um livro lido por gerações e que faça sentido independentemente da época. Eu escrevi assim, na escola, nas redações da escola, eu tive uma professora que foi muito importante para mim, ela chama-se Dinha Nasser, lá em Cajuru, na minha cidade de origem, e foi uma professora que me apresentou clássicos e que me incentivou a escrever. Ela disse, olha, não é legal isso que você escreve, e na época a escrita fez sentido para mim, com 12 anos. Mas foi só nesse período, com 12, 13 anos, muito nova, mas depois nada, eu não escrevi mais nada depois. Eu continuei com essa relação com a literatura, mas uma relação só de leitora, não de escritora. E aí o que eu acho que aconteceu, na verdade eu penso muito sobre isso, o que aconteceu? Por que eu comecei a escrever depois de tanto tempo só lendo? Primeiro que eu acho que a escrita é sempre um efeito colateral de uma leitura. Você lê e de alguma maneira isso pode acontecer. De repente você começa a escrever. Eu comecei a escrever, eu tinha 33 anos, eu tenho 37, vou fazer 38.
Então é mesmo muito recente. E quando veio a escrita na minha vida foi de uma maneira muito avassaladora. E eu senti que quando veio ia ser alguma coisa para sempre. Não, eu comecei a escrever agora, mas agora eu vou escrever mesmo. Mas não sei. Eu tô pensando agora assim, muito provavelmente você já era uma escritora, né? Você já ali já tinha escritas mentais, acho que né? Sim, acho que sim. Acho que era uma escritora até então frustrada por não escrever. Acho que não tinha me tocado. Você se frustrada, mas você tinha que realizar isso. Mas assim, aquilo estava lá. E na verdade eu acho que eu já tinha tido pistas que eu teria que fazer aquilo e eu tinha ignorado. Porque uns anos antes, eu fiz minha dissertação de mestrado e a crítica da minha orientadora era que era literário demais. Ela dizia, olha, tá bom, mas é muito literário. Eu devia ter sacado que esse muito literário era alguma coisa que estava querendo escapar e que eu estava prendendo ali de alguma forma. E eu comecei a escrever depois que eu virei mãe. Então, eu já era mãe da Dora e do Antônio. O Antônio tinha 1 ano. E aí, de repente, foi uma coisa, um clique, assim, que eu pensei, bom, acho que eu quero escrever. Quero escrever alguma coisa. Eu nunca tinha escrito nada mesmo, salvo nesse período aí breve de adolescência, de 12, 13 anos. E aí eu fico me perguntando por quê, né? Por que isso veio tarde? Pro início de uma carreira literária é tarde, começar a escrever com 32 anos. E por que quando veio foi tão brusco, tão visceral, tão explosivo? Porque eu acho que era uma fase que a vida estava posta, eu já tinha meu trabalho, e muito realizado no meu trabalho, tinha meus 2 filhos, casada, e acho que essa vida posta, ela não me preencheu. Eu queria uma outra coisa, né? Exato, assim, acho que eu queria um rompante, alguma coisa que... Porque eu acho que a gente escreve sempre partindo de um vazio, de uma ausência. Na verdade, você só descobre essa ausência, esses buracos, essas lacunas, quando você preenche. E aí você fala, bom, olha, tá aqui, essa é a ausência, essa é a lacuna, é isso que faltava, que de alguma forma eu Você está fazendo isso maravilhosamente bem. Preenchendo todas as lacunas. Você percebe alguns traços da literatura clássica nos seus contos? A clássica ela teve uma influência como leitora, como eu já disse um pouco, mas também como escritora e como pessoa, porque na verdade eu acho que essa influência ela não está restrita ao gosto pela literatura, mas também a maneira como se vê a vida. Então eu acho que até assim, na minha formação ideológica, na minha formação crítica, formação política, a literatura está presente o tempo inteiro. Eu me lembro que quando eu era adolescente eu li Germinal do Zola e eu fiquei assim maluca com aquilo, assim, com o denuncismo daquela desigualdade, daquelas condições de trabalho, As Vinhas da Ira também, um livro. Então eu acho que a literatura clássica ela teve uma influência na minha vida como um todo, como leitora, como escritora e como ser humano. E no começo, quando eu comecei a escrever, eu sentia que tudo que eu escrevia era um arremedo bem mal feito de quem eu mais gostava. Então tudo que eu escrevia parecia Gabriel Garcia Marques e 100 Anos de Solidão. Esse foi o clássico que mais me influenciou e foi o clássico que eu mais li. Eu li mais de 10 vezes. Eu li assim, até em espanhol, não li em espanhol, mas eu li 100 Anos em espanhol porque é uma história que ela é tão familiar e a maneira como ela é escrita que eu acho que eu leria até em russo. Então eu escrevi começando a tentar imitar os clássicos. Ou Guimarães Rosa, que esse é o autor que eu mais gosto. E você gosta muito também, faz muito sentido para mim. E foi um escritor que eu descobri um pouco mais tarde, eu li Grande Sertão um pouco mais velha, já no começo da fase adulta, porque é um livro um pouco mais difícil de ler, e depois reli, porque achei que eu não tinha entendido como deveria. Mas tudo que eu comecei a escrever parecia Guimarães e parecia Gabriel Garcia Marques, de um jeito mal feito. E aí eu me lembro que eu tive que continuar escrevendo para tentar me desvencilhar dessa influência, que na verdade era uma influência que na época ela marcava o meu texto e aí aquilo parecia demais, tinha um eco muito grande desses autores que me influenciaram, para eu conseguir achar alguma identidade na minha escrita. Então eu me lembro que durante um tempo eu pensei, falei, não, eu não posso mais ler Guimarães durante um tempo e Gabriel Garcia Marques durante um tempo,
para eu conseguir achar essa minha identidade literária. E foi uma forma de abandonar os clássicos e começar a ler um pouco gente viva, que estava escrevendo como eu, que até então acho que eu só lia gente morta, ignorando que as pessoas continuavam a escrever. E aí, se eu queria ser lida, eu não estava lendo quem estava escrevendo ao mesmo tempo que eu. E era um desprestígio. Se eu estava querendo ser reconhecida como escritora, eu tinha que reconhecer quem estava escrevendo nessa mesma época que eu e parar um pouco de ler os clássicos. Nana, seu livro, Enfim, Imperatriz, tem contos onde os leitores e as leitoras se reconhecem muito. São histórias muito densas, muito profundas, muito sensíveis. Eu queria que você falasse um pouquinho de onde vem a inspiração para tudo isso. Então, eu acho que o meu processo criativo ele é um processo criativo muito instintivo. Eu não sou uma escritora que penso muito sobre o que eu vou escrever e sobre o que eu estou escrevendo, apesar de depois fazer um trabalho de revisão de texto que é muito caxias, de voltar no texto e ler, de reler, de uma escolha de palavras quase obsessiva. Eu tenho uma preocupação muito grande com linguagem, mas o momento da construção do texto é alguma coisa que é muito orgânica. Como qualquer arte, a literatura ela exige esforço, exige sacrifício e é um trabalho como outro qualquer, né? Porque eu acho que colocar o escritor nesse lugar meio sacro assim, da inspiração é um desprestígio com o próprio leitor, porque você diz assim, bom, eu estou aqui nesse meu lugar que é santo, que é sagrado e fui ungida por esse dom e vou escrever qualquer coisa e você leia e fique contente. Então eu acho que tem muito trabalho, tem uma construção, né? Uma coisa de pelejar mesmo. Uma lida. Uma lida, exato. Nana, você nasceu em Cajuru, né, interior de São Paulo, e a cidade onde eu te conheci. Sim. E hoje, já está em São Paulo há muitos anos, mas o interior está muito presente, né? Sim, nos seus contos. Sim. Eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim. tá muito presente, sim. É engraçado, porque eu acho que eu tive que sair de Cajuru, sair desse ambiente de uma cidade muito pequena, desse universo às vezes rural, que foi a infância da minha mãe, dos meus avós, para conseguir entender que eu também tinha uma relação com aquilo, que era uma relação quase biológica, quase passada por DNA. Então, eu acho que ficou muito evidente para mim isso através da literatura. Quando eu comecei a escrever, a roça apareceu. Ela veio com toda a força. E são temas que eu gosto muito. Eu gosto muito dessa coisa da natureza, da terra, do bicho, porque eu acho que eu gosto muito dessa temática da natureza de cada coisa, do íntimo de cada coisa, da essência de cada coisa. Eu acho que, no fundo, o que eu estou sempre buscando na literatura, o que eu estou sempre tentando mostrar na literatura é isso. Essa natureza dura de cada coisa. Então, eu acho que você tem uma marca assim que você escancara muito, né? Sim. Escancara o personagem, escancara o sentimento. Sim. Isso é uma marca de quem não tem máscara, né? Uma marca do interior, eu acho. Sim. Eu acho que é a vontade de mostrar o humano, e o humano de uma maneira muito crua e muito desculpável. É muito desculpável ser humano, né? Ser humano a gente falha muito, a gente erra muito e ao mesmo tempo a gente se culpa muito, e mãe então a gente se culpa mais ainda o tempo inteiro. Então eu acho que é uma maneira de mostrar o ser humano desculpável e uma maneira de me desculpar também. Agora fala um pouquinho da relação da Maria Fernanda, que nasceu em Cajuru, da Maria Fernanda, defensora pública, e da Maria Fernanda, escritora. Como que essas Marias conversam entre si? Eu acho que é uma coisa só e tudo muito misturado. E acho que não tem muito um limite de onde começa uma coisa e termina a outra. Mas eu percebo essas marcas diferentes no que eu escrevo. Eu acho que o meu trabalho como defensora pública, ele me descortinou um universo que eu não teria acesso se eu não fosse defensora pública criminal. Se eu não fizesse a defesa de quem está cumprindo pena. Porque dificilmente eu, uma mulher de classe média, teria acesso a essas mazelas todas, a essa quantidade de sofrimento, de angústia, de abandono, de violência, e isso de alguma forma é muito impactante. Então eu acho que a literatura, quando eu trago isso de alguma forma para a literatura, e às vezes não é explícito, mas eu reconheço que a violência está lá,
é uma forma de eu resolver, de eu conseguir trabalhar isso, porque eu acho que de alguma forma a gente tem que sublimar, não dá para ficar aguentando aquilo, porque é um universo muito violento, de violência, é o meu dia a dia. Eu visito o presídio, é um lugar muito inóspito e triste, então acho que de alguma forma isso tem que aparecer na literatura, eu tenho que transformar isso em literatura, para que isso faça algum sentido. Acho que a roça está super presente, a cidade do interior, a família, nossa família, que é uma família enorme e diversa, acho que isso está muito presente nos meus textos. Acho que a maternidade é uma das grandes marcas do que eu escrevo. E acho que não é à toa que eu comecei a escrever depois de ter virado mãe, porque a maternidade foi muito traumática, e não só no sentido ruim, mas no sentido de ruptura, de um recomeço, transformação, uma intensidade muito grande naquilo. Então acho que essa mãe aparece muito nos meus textos, esse lugar da mãe. Então acho que é tudo muito misturado e eu não consigo perceber exatamente onde começa uma coisa e termina outra, mas eu consigo perceber nos textos, na escrita. Essas três Marias presentes, né? Exato, às vezes uma mais do que a outra. Sim. Então, e aproveitando que você está falando das Marias, você se considera uma escritora ou uma contadora de histórias? Ou um pouco de cada coisa? Você acha que não tem essa distinção? Uma escritora ou uma contadora de histórias? Eu acho que existe sim uma diferença entre ser um contador de histórias e ser um escritor. Porque, na verdade, quando você conta uma história, você não tem nenhuma preocupação com a linguagem. Você tem preocupação em contar uma história, simplesmente contar uma história. Mas eu tenho uma preocupação que é quase obsessiva com linguagem. Eu acho que eu sou uma escritora de linguagem, e eu acho que no meu processo criativo a história ela vem através da linguagem. É a linguagem que é o veículo da história. Eu não penso numa história e aí depois penso em como escrever, não. É a linguagem que me sinaliza qual vai ser aquela história. Eu posso ter um personagem, eu posso ter um cenário, eu posso ter um sentimento, mas a história aparece através da linguagem. E aí depois, com a história pronta, e essa história que é construída por meio da linguagem, a linguagem é o veículo da história, é ela que possibilita a história, eu fico relendo e mudando palavras ou construção de frases, buscando essa identidade de linguagem que é o que vai ser perfeito para aquela história. E por isso que eu acho que nesse sentido eu também sou uma escritora, não só uma contadora de histórias. Mas se tivesse que escolher entre as duas coisas, eu acho que me definiria mais como uma contadora de histórias. Fernanda, e quais são os seus próximos passos como escritora? Então, eu continuo escrevendo contos, eu tenho vários contos escritos, não sei se eles vão virar guardados, engavetados, alguns nunca vão sair da gaveta. Não faz isso com a gente. Alguns, porque eu acho que é um processo e acho que alguns iniciais assim, não são bons. Alguns ficarão guardados. Alguns ficarão guardados a 7 chaves. Mostro só pra você. Mas eu comecei a escrever um romance, ele está em andamento. Na verdade, o último conto do livro, que são uma sequência de cartas que uma irmã escreve para outra, mas é uma irmã que nunca responde, porque ela sumiu, ela foi embora para a Alemanha e nunca mais voltou, e essa irmã que ficou, ela está desesperada, ela está grávida, o pai morreu, e ela fica escrevendo para essa irmã, sabendo que essa irmã não vai receber a carta, mas ela fica escrevendo como se fosse um desabafo. E esse último conto, ele acabou se desdobrando e acho que ele vai virar um romance. Porque aí essa irmã, voltando a escrever, muitos anos depois, para essa irmã que vai continuar não respondendo, porque aconteceu alguma coisa, um acontecimento trágico na vida dela que ela não está conseguindo lidar. Então isso é um projeto, vamos ver se ele vai realmente vingar. Mas eu ando escrevendo poesia também, que é uma coisa nova. Eu não sou poeta, não me considero poeta, mas eu acho que por ser uma escritora de linguagem, de ter essa preocupação com a linguagem, eu andava em um movimento de tentar enxugar um pouco a minha prosa, que às vezes eu acho que a preocupação com a linguagem ela acaba ofuscando um pouco a história. Eu fico tão escrava daquilo, tão ligada nas construções e nas palavras, que eu acho que eu acabo deixando um pouco a história. Então, na verdade, é alguma coisa que eu preciso sempre ficar atenta. Então, eu fiz esse trabalho de tentar
baixar um pouco a linguagem, colocar a coisa mais no chão. E acho que quando eu comecei a fazer esse trabalho, essa tentativa de tornar as coisas um pouco menos bordadas, eu acho, na linguagem, é que a poesia apareceu. Que aí acho que eu tive uma necessidade de poesia. Porque aí se eu não podia mais fazer a prosa daquele jeito, porque eu achava que talvez se eu fizesse um pouco menos ficaria melhor, talvez adjetivando menos. E aí eu comecei a sentir necessidade de escrever poesia, de trazer essa linguagem para um outro campo, que permitiria isso, de alguma forma. Que ótimo! Então vou ficar esperando ansiosamente os desdobramentos de Enfim, Imperatriz. Eu acho que você pode continuar abordando, porque isso traz muita vida para suas histórias, tá bom? Cada vez mais. E muito obrigada. Obrigada por a essa você, conversa. Cris. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho, porque afinal de contas essa conversa surgiu da ideia de homenagear os escritores. Sim, né? sim, Então, sim, assim, eu trouxe uma escritora super jovem e contemporânea. Eu sinto super feliz com o convite. E agradeço a você muitíssimo, como já disse, sempre foi uma grande incentivadora. Aproveito para agradecer o Eduardo, que cedeu esse espaço. O Eduardo é o editor da editora Patuá, que foi a editora que acolheu meu livro, por isso que eu tenho um carinho imenso. E espero que a gente possa fazer outras conversas como essa, que foi muito gostosa. Ficou parecendo um chá de primas. Muito bom. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada a você. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo.